Tem muita gente orando, pedindo uma resposta para Deus, mas vivendo uma vida totalmente desorganizada. Não é falta de oração, é falta de prioridade. E existe um princípio em Mateus 6,33 que quando é ignorado, muda tudo, bagunça tudo. Em Mateus 6,33, a palavra de Deus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você percebe que existe uma ordem? Primeiro Deus e depois as outras coisas. Existe uma ordem de prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas sabe qual o maior problema? Que hoje as pessoas invertem isso. As pessoas estão preocupadas primeiro em buscar coisas, em conquistar coisas e vão deixando Deus de lado. Primeiro as pessoas buscam um relacionamento. Primeiro as pessoas buscam estabilidade financeira. Primeiro as pessoas vão conquistando, desejam buscar méritos pessoais. E depois, quando sobra tempo, aí busca Deus. E é por isso que a sua vida fica toda desorganizada, parece que as coisas não andam, parece que as coisas não funcionam, parece que você inicia um projeto e nunca termina, você fica tentando aqui e fica tentando ali, e fica, e aí você para e fala: nossa, parece que nada dá certo, nada que eu faço dá certo, nada vai pra frente. Aí você começa a ficar frustrado, se sentindo derrotada, mas é porque na verdade você inverteu os papéis. Você colocou coisas que você deseja como prioridade e coisas que você precisa como algo que você só deseja. Porque eu desejo ter muitas coisas, mas eu não preciso de todas as coisas que eu desejo. Agora, o que eu realmente preciso, muitas vezes eu trato como algo que eu só desejasse. A presença de Deus precisa ser a nossa prioridade. Sabe por quê? Porque quando você acorda, foi porque Deus permitiu. Quando você coloca Deus como prioridade, Ele mesmo se encarrega de cuidar do resto. Você nem precisa fazer tanto esforço assim. Por isso que Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus. Ele não diz que talvez Ele poderá acrescentar aquilo. Não. Ele diz que quando você buscar Ele como prioridade, tudo que você precisa, Ele dá. Ele garante. Ah, Isabelle, eu preciso de coisa disso. Não. Você tem que saber diferenciar o que é necessidade, o que você precisa para sobreviver e o que você deseja, metas individuais. Ele pode me dar as metas individuais? Pode. Ele pode te dar um carro, ele pode te dar uma casa, ele pode te dar um bom emprego, ele pode tudo. Mas a palavra não está falando sobre o supérfluo, o a mais. Está falando sobre a necessidade. Você precisa de fôlego de vida. Ele te dá. Quando você acorda, se você não tiver fôlego de vida, se você não tiver ar nos seus pulmões, você nem levanta. Ele te dá. Então, quando você coloca Ele em prioridade, Ele se encarrega de tudo que você precisa. Se você precisa comer, Ele te dá. Se você precisa se vestir, Ele te dá. Ele te dá tudo que é necessário para você sobreviver. Só que Ele é tão bom que além de te dar o necessário, Ele faz outras coisas a mais. Só que o seu problema, você está frustrado porque você está invertendo os papéis. Eu desejo me casar. Desejo, mas eu preciso me casar para viver? Não. Então não é prioridade. Então você não pode colocar um relacionamento na frente de Deus. Eu desejo ser milionária, mas eu preciso ser milionária para viver?
Não, você consegue viver sem ser milionário. Só que você está colocando o seu desejo como uma prioridade. E aí você só vai deixando Deus de escanteio. Não, isso daqui é mais importante. Aí você perde muito tempo. Porque você fica só buscando bens materiais, conquistas pessoais, mas o mais importante, o que é a sua necessidade, que é Deus, você vai negligenciando, você vai deixando pra lá. E esse vídeo é pra falar pra você sobre isso. Quando você coloca Deus como prioridade, Ele mesmo se encarrega de te proporcionar tudo aquilo que te é necessário para viver. Você não precisa se desesperar, você não precisa... Eu já vivi tantos milagres em Deus, sabe? E nem era coisa que eu precisava, eram coisas que eu desejava. Só que como eu coloco Deus como prioridade na minha vida, até coisas que nem são tão importantes, que são só para me trazer felicidade momentânea, talvez, Ele faz. Só coisas que são realizações pessoais minhas, sabe? Não são nada de grande relevância, nem nada do que eu precise, mas Ele é tão bom que quando eu coloco Ele como prioridade, Ele me dá além, Ele não me dá só o que eu preciso. Ele me dá o que eu preciso e ainda me dá o que eu desejo. Mas por quê? Eu coloco Ele no lugar dele. Qual é o lugar dele? Primeiro lugar. Antes de tudo vem Ele. Antes da minha realização pessoal, antes dos meus filhos, antes dos meus sonhos, antes de tudo vem Ele. Não, primeiro é Ele. Quando eu abro os meus olhos, quando eu acordo, já acordo falando com Ele. Para início de conversa. Eu já abro os meus olhos agradecendo a Ele porque eu abri os meus olhos. Por causa de mais um dia, pela vida dos meus filhos, pela vida da minha mãe, pela vida das minhas irmãs, pela vida da minha família. Eu já abro os meus olhos falando com Ele, agradecendo a Ele. Você precisa colocar Ele em primeiro lugar. E aí todo o resto, Ele mesmo me dá. Ele mesmo faz. Ele faz coisas até que vão além do que eu imaginava. Coisas que eu nem esperava. Às vezes que a gente é tão pequeno, né? A gente pede isso aqui. Ele faz muito além. Comigo, pelo menos, Ele faz muito isso. Eu peço coisas muito pequenas, muito supérfluas, que aos meus olhos são grandes. E Ele vai lá e faz muito melhor, muito maior. Então, o que está atrapalhando sua vida hoje é que você está invertendo as prioridades. Começa a colocar Deus como prioridade. Começa a primeiro buscar Ele, a presença dEle, conhecer mais dEle, estar mais próxima dEle, ouvir mais a voz dEle. Fala, Senhor, primeiro o Senhor. Primeiro eu quero te conhecer, primeiro eu quero te ouvir. O que o Senhor tem pra mim? O que o Senhor espera de mim? Como eu posso cumprir o propósito pelo qual o Senhor me chamou, o Senhor me criou? Coloca Ele como prioridade. Aí todo o resto Ele vai cuidando. Ele cuida de um relacionamento, Ele cuida da parte financeira, Ele cuida do que você precisa e Ele faz além do que você precisa. A única coisa que você precisa colocar em ponto de partida da sua vida é: muda as prioridades. Coloca Deus em primeiro lugar e todo o resto Ele faz. E não é talvez Ele fala, não, Ele faz, porque é a palavra dele que diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que você precisa vos serão acrescentadas. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se você ainda não é inscrito no meu canal, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho, porque todos os dias eu compartilho com vocês mensagens que vão edificar a fé. Um beijo, que Deus abençoe.